Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para fazer um exercício sobre as funções cúbicas, ok? Bom, vamos ver o seguinte aqui. Nós temos lá no nosso roteiro algumas solicitações relativas ao estudo da função cúbica, né? Bom, primeiro assim, a função cúbica tem essa forma geral, tá? O nosso protótipo a elevado vezes x ao cubo mais bx mais x ao quadrado, né? X ao quadrado aqui. Deixa eu colocar o quadrado ali que ficou faltando. X ao quadrado. X ao quadrado. Aí. Então, x ao quadrado, né? Deixa eu ver. Ok. Agora sim. Então, mais b vezes x ao quadrado mais cx mais d. Tá? Então, nós temos que criar aqui, então, esse roteirinho para a gente poder fazer o estudo da função. Tá? Eu vou pegar uma das funções lá do roteiro, que é esta daqui. Deixa eu ver. Aqui no roteiro tem essa. Deixa eu pegar o roteirinho aqui. Eu acho que é o item D. Tá, o item D, que é 2x ao cubo menos 3x. Então, vou pegar essa aqui. 2x ao cubo menos 3x. É isso mesmo? 2x ao cubo menos 3x, isso mesmo. Então, 2x ao cubo menos 3x. Então, vamos escrever aqui a nossa função. Tá? Então, a nossa f de x... vermelha não. Amarela aqui. Aí. Então, a minha f de x vai ser igual a 2x ao cubo menos 3x. Ok? Bom, vamos ver aqui. Primeiro, os coeficientes da função. Então, o nosso protótipo é a vezes x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, quem que é o coeficiente do termo cúbico? Então, o nosso a aqui vai ser igual a 2. O b é o coeficiente do termo quadrático, e a gente não tem termo quadrático aqui, então o b vai ser igual a 0. O c é o coeficiente do termo linear, que é o x, então o c vai ser igual a menos 3. E o d é o termo constante, que é igual a 0, né? A gente não tem termo constante aqui, igual a 0, ok? Então já fizemos aqui o item A, identificar os coeficientes da função. Calcular os zeros reais. Então vamos aqui, B, calcular os zeros reais, basicamente o que eu quero saber é para quais valores de x a minha f de x é igual a 0. Bom, se nós temos 2x ao cubo menos 3x igual a 0, é o seguinte. Como eu falei na aula, você tem uma expressão, uma fórmula para calcular raízes de funções cúbicas, tá? Chamada fórmula de Cardano. Ver se eu até pego ela aqui para mostrar para vocês, tá? Para vocês verem como ela é esquisita, né? Então, fórmula de Cardano. Se vocês colocarem lá na internet, vocês vão achar. É uma coisa um pouco demais para a gente. Tem uma série de mudanças de variáveis que tem que ser feitas. Só para vocês derem uma olhada rapidinho, eu vou mostrar aqui, ó. Isso para uma expressão reduzida, tá? Então ainda tem isso, tá? Para a forma reduzida, ainda fica faltando o termo quadrático. Vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Ctrl V. Ó, e lá da Wikipedia mesmo, tá? Aí é o seguinte, a gente tem várias coisas. Aí está faltando o termo quadrático aqui, a fórmula de Cardano para a solução reduzida dessa cúbica, onde falta o termo quadrático. Essa gracinha aqui, ó, certo? Onde você tem que fazer mudança de variável. Você faz mudança de variável aqui, é triste, tá?
Então, não é algo assim corriqueiro da gente utilizar. Então, a gente procura estabelecer outras estratégias. Tá? A fatoração é a principal estratégia. Então, no roteiro tem lá uma descrição sobre o processo e eu vou estabelecer a mesma ideia aqui, tá? Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Dá para ver que eu tenho 2 vezes x ao cubo menos 3x. Então, eu tenho x nos dois termos aqui. Então, se eu tenho x, eu posso fatorar o x. Então, eu vou fazer x vezes 2x ao quadrado menos 3 igual a zero. E aí, de novo, a gente tem o seguinte, olha. Eu tenho um produto de dois fatores. Tenho esse fator aqui e tenho esse fator aqui. Produto de dois fatores iguais a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo é igual a zero, ou os dois são iguais a zero. Então, daqui a gente pode tirar o seguinte, que para o primeiro fator eu tiro x igual a zero. Então, em relação ao primeiro fator, x igual a zero. E em relação ao segundo fator, nós tiramos que 2x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Ok? Bom, vou fazer uma manipulação aqui, tentando isolar esse x no primeiro membro da minha equação. Tá? Então, eu vou ficar com 2x ao quadrado igual a 3. Certo? Somo 3 nesse lado, somo 3 nesse. Quando eu somo 3 aqui, fica 3 menos 3 que dá 0. E quando eu somo 3 aqui, fica 0 mais 3 que dá 3. Tá? Esse 2 está multiplicando, então eu posso dividir toda a equação por 2. Tá? Então, se eu dividir esse primeiro membro por 2, eu fico com x ao quadrado. Vou fazer aqui. Eu fico com x ao quadrado igual a 3 meios. E quando eu tiro a raiz, eu sempre tenho que considerar o seguinte. A pergunta para isso aqui é a seguinte. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo me dá 3,5? 3 meios. Tá? Então, um número multiplicado por ele mesmo pode ser tanto positivo quanto negativo. Certo? Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, eu tenho 4. Se eu fizer 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, quando eu faço x ao quadrado igual a 4, a resposta pode ser tanto 2 quanto menos 2, certo? Então, eu posso ter um x igual a 2, porque 2 vezes 2 dá 4, assim como eu posso ter um x igual a menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4, tá bom? Então, dito isto, nós temos que considerar que eu posso ter uma raiz que vai ser com resultado positivo e negativo, o valor de x, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então eu posso ter daqui, eu posso tirar que o meu x pode ser igual a mais raiz de 3 sobre 2, como também eu posso tirar que o x vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? Muito bem, eu não vou me preocupar com os valores numéricos aqui, ok? Não vou me preocupar com isso agora, tá bom? Só estou me preocupando em saber que eu posso ter mais raiz de 3 sobre 2. Essa raiz aqui, ela vai... Ficou um pouco estranha aqui, deixa eu fazer a raiz completinha, porque ela pega o denominador também, tá? É assim, ó. Tá? É todo 3 meios debaixo da minha raiz. Então, feito isso, eu tenho as raízes. Quem são as raízes? Eu tenho 3 raízes, tá bom? Eu tenho a possibilidade de ter x igual a zero. Eu posso ter x igual a mais 3 meios. E eu posso ter x igual a menos 3 meios. Ok? Então, eu tenho essas 3 raízes. Bom, vamos ver aqui. O ponto de intersecção do gráfico com o eixo y é o item C. Então, para o item C, a pergunta que eu quero saber é qual é o valor da f de zero?
Ora, se eu jogar zero nessa minha expressão aqui, dá para ver que vai ficar 2 vezes zero ao cubo menos 3 vezes zero. E o resultado disso é zero. Então, eu sei que a intersecção com o eixo y, o gráfico da função, ele vai cortar o eixo y no y igual a zero. Tá bom? Bom, vamos ver o estudo de sinal da função. Essa é a parte mais divertida, vamos chamar assim. Okay? Então é o seguinte, para fazer o estudo de sinal de função, a gente tem que adotar uma estratégia parecida com o que a gente utilizou para calcular o zero de função. Porque no estudo de sinal de função, eu quero saber o seguinte, a pergunta é, para quais valores de x, tá? Uma interrogação, para quais valores de x nós vamos ter f de x maior do que zero e para quais valores de x, interrogação, eu vou ter a f de x menor do que zero. Okay? Olha, aqui a gente calculou, respondeu a pergunta para quais valores de x eu tenho a f de x igual a zero. E a gente usou a estratégia de fatoração, né? Então a gente vai usar a mesma estratégia de fatoração aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir que a minha função, que é 2x ao cubo menos 3x, ela pode ser escrita como x vezes 2x ao quadrado menos 3. Okay? E eu vou analisar então, assim como eu fiz aqui, eu analisei aqui quando o produto dá zero, eu também vou analisar quando o produto dá negativo e quando o produto dá positivo. Então eu tenho que analisar separadamente, da mesma forma que eu fiz para a raiz. Eu vou analisar o que acontece com o sinal só de x, e eu vou analisar o que acontece com o sinal só de 2x ao quadrado menos 3. E depois eu vou fazer o produto desses sinais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer o estudo do sinal para x, ok? Para x. Primeiro só para x. Desculpa. Então aqui é x. Bom, depois eu vou fazer o estudo de sinal para 2x ao quadrado menos 3. Então eu faço o estudo de sinal para 2x ao quadrado menos 3. E depois eu vou fazer o produto dos sinais. E quando eu fizer o produto dos sinais, eu vou ganhar justamente o sinal da minha função, que é esse produto, x vezes 2x ao quadrado menos 3. Ok? Então vamos ver primeiro o sinal de x. Então, para o sinal de x, eu sei que o zero da minha função é x igual a zero, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Aqui está o zero. Ok? Bom, x. X, a gente já sabe como que funciona a função f de x igual a x, né? Certo? Como que é o sinal da função f de x igual a x? Né? Você quebrou como se fosse o produto de duas funções aqui, tá? Vamos lembrar como é que é o sinalzinho da função f de x igual a x? Ó, se a minha função é f de x igual a x, o sinal da função, primeiro, o a é positivo, porque é igual a 1. Tá? Então, o a nessa função aqui é igual a 1 maior do que zero. Isso quer dizer que a reta é inclinada para a direita. Então, eu vou fazer a reta inclinada para a direita aqui. Reta inclinada para a direita. Vou fazer uma reta. Reta inclinada para a direita. Assim. Ok? Muito bem. E também sei que para esta minha função, eu vou ter a minha função f de x igual a x, ela é positiva para valores maiores do que zero e negativa para valores menores do que zero. Negativo, 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 negativo. Ok? E para 2x ao quadrado menos 3? Ora, a gente acabou de calcular também aqui as raízes de 2x ao quadrado menos 3, né? Como a gente calculou essas raízes, eu posso marcar essas raízes aqui e veja, ó, é mais raiz de 3 sobre 2, ou seja, é um número positivo,
ele vai estar, opa, ele vai estar à direita do zero aqui, tá? Então aqui, quem que eu tenho aqui? Eu tenho raiz de 3 sobre 2 e eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Então, do outro lado, na parte negativa em relação ao zero, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2, certo? Ok? E aí, nós temos o seguinte, como esta minha outra funçãozinha que eu estou analisando aqui, porque eu estou vendo como se fosse o produto de duas funções. Se a minha f fosse f de x igual a 2x ao quadrado menos 3, ora, o a é igual a 2, positivo, com cavidade voltada para cima. Okay? Com cavidade voltada para cima. Então, eu teria o seguinte, eu teria, aqui no estudo de sinal, eu teria algo assim, ó, com cavidade voltada para cima. E nós podemos fazer aquilo que a gente fazia para as funções quadráticas, né? Para valores que estão à direita de raiz de 3 sobre 2, o valor da minha função é positivo. E para valores que estão à esquerda de menos raiz de 3 sobre 2, o valor da minha função também é positivo. Porque o gráfico da função aqui, dessa funçãozinha aqui, auxiliar, ela está para cima do gráfico. E nesse pedacinho entre menos raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, a função auxiliar ali, ela é negativa. Ok? Muito bem. Agora a gente faz o produto do sinal. Eu vou fazer uma reta aqui para me auxiliar nesse processo. Aqui está a reta do x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Aqui está a reta do x igual a zero. E aqui está a reta do x igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? Aí, beleza? Bom, então nós temos esses três pontinhos importantes que são as raízes da nossa função. Nós estamos estudando qual é a função x vezes 2x ao quadrado menos 3, né? Que é essa função aqui, ó, tá? Que foi fatorada. E aí, agora, nós fazemos produto de sinal. Tá? Olha só. Nesse pedacinho aqui dessa reta tracejada para a direita, veja que eu tenho positivo e positivo. Se eu estou fazendo o produto dessa com essa, então positivo vezes positivo dá positivo. Então aqui ela é positiva. Positiva. Agora, veja que aqui, ó, aqui é positivo, só que nesse pedacinho aqui, a minha função 2x ao quadrado menos 3 ela é negativa. Olha que legal. Tá? Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Positivo vezes negativo vai dar negativo. Negativo, negativo, negativo. E aqui, olha só, nesse pedacinho aqui, ó, nós temos negativo, tá? Entre o 0 e o menos raiz de 3 sobre 2, esse aqui é negativo. E aqui, entre o 0 e o menos raiz de 3 sobre 2, também é negativo. Negativo vezes negativo é positivo. É joia, né? Ó, positivo aqui. Agora, e aqui nesse outro pedacinho, à esquerda de menos raiz de 3 sobre 2? Para o x, aqui é negativo. E para 2x ao quadrado menos 3, aqui é positivo. Então, quando eu faço o produto desta por essa, eu estou fazendo o produto dos sinais. Menos vezes mais dá menos. Menos. Ah, está fazendo embaixo, né? Menos, 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 menos. Tudo menos aqui. Okay? Bom, então a gente sabe o seguinte. Olha só. Tá? Aqui é a referência. Deixa eu fazer um pouquinho maior essa raiz para não parecer que é só raiz de 3, né? Aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui é zero. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Olha que joia! Nós conseguimos fazer o estudo do sinal da função, fatorando a função e estudando o sinal dos fatores. Eu vou ter esse fator aqui, que vai ser a função f de x igual a x, e eu tenho esse fator aqui, que é a função 2x ao quadrado menos 3. E aí eu faço o produto dos sinais. É muito joia. Então, olha só.
eu não precisei ficar me preocupando em analisar o sinal dessa expressão aqui. Eu analisei o sinal do produto desses dois fatores. E aí, eu já consigo saber como é a minha função. Né? Eu já consigo ter uma ideia. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, se nesse pedacinho aqui ela é negativa, tá? Então vamos agora fazer o gráfico da função. Vamos pegar aqui e fazer o gráfico da função. Vamos mudar a cor aqui. Vou fazer aqui, ó. Aqui e aqui. Olha só. Vamos marcar os pontos das raízes, para a gente ter a referência ali. Ah, professor, mas eu não sei quanto é menos raiz de 3 sobre 2. Não tem problema. Eu só estou fazendo um esboço, tá? Ó, é um esboço do gráfico. Eita, flechinha. Estou fazendo um esboço do gráfico, certo? Não precisa ser preciso. É só para ter uma ideia. Então, ó, aqui eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2. Do outro lado, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho zero. E aí eu sei o seguinte, ó. Se do lado esquerdo de menos raiz de 3 sobre 2 a função é negativa, quer dizer que o gráfico está para baixo do eixo. Tá? Então o gráfico tem que estar para baixo do eixo. Ou seja, ele tem que estar aqui. Tá? Ele tem que estar aqui, em algum lugar. Ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tem que estar negativo. Tá? Agora, entre menos raiz de 3 e tem que passar pelo raiz de 3, né? Porque o menos raiz de 3 é um zero da função, né? Menos raiz de 3 é zero de função. Tá? Agora, entre o menos raiz de 3 e o zero, eu tenho que a minha função ela tem que ser positiva. Então, se ela é positiva, ela tem que fazer isso. E depois ela tem que vir para o zero. Então, ela tem que fazer alguma coisa assim. Ó. Ela tem que vir ali e tem que vir voltar para o zero. Certo? Agora, entre o zero e o raiz de 3, ela é negativa. Ela é negativa. Então, se ela é negativa, ela tem que estar para baixo do eixo. Então, ela tem que fazer alguma coisa aqui para baixo do eixo. E depois, no raiz de 3, ela é zero novamente. Então, ela tem que ser negativa e depois ela tem que ficar zero. E depois ela fica só positiva para sempre. Alguma coisa assim. Olha, eu não sei o que acontece aqui no meio exatamente, não sei o que acontece aqui no meio exatamente, mas eu sei o seguinte: aqui ela é negativa, depois ela fica positiva, aí fica zero, depois ela fica negativa, depois fica zero, depois ela fica positiva. Certo? Porque aqui, ó, ela é negativa, daí ela é zero, depois ela é positiva, depois fica zero de novo, aí fica negativa, fica zero e depois fica positiva. Então ela deve ter um comportamento semelhante a isso. Alguma coisa parecida com isso. Tenho certeza absoluta que vai ser isso aqui? Não, não tem. Eu não sei o que acontece exatamente daqui para cá. Ela pode, sei lá, ela pode fazer assim, assim, ela pode fazer qualquer coisa, né? Aqui ela pode fazer assim, assim, não sei o que acontece, tá? Eu só sei que ela é positiva. E depois ela fica zero. Aí aqui também, ela pode fazer assim, assim, pode fazer um monte de coisa, tá? Mas não importa. O que importa é que pra gente, no esboço, é saber que ela vem negativa, fica zero, depois ela fica positiva, depois ela fica zero no zero. Aí entre o zero e o raiz de 2 ela está negativa. No raiz de 2 ela é zero e depois ela fica positiva. Certo? Então eu não sei o que acontece aqui no meio. Isso é o que nós vamos estudar no segundo bimestre, com as derivadas. Certo? Mas eu sei que ela tem uma carinha mais ou menos assim. Tá? E aí eu posso dizer o seguinte, ó. Nesse pedacinho aqui, próximo do menos raiz de 3, ela é crescente. Logo que ela sai do raiz de 3, ela continua crescente, mas depois ela tem que decrescer, porque ela vai para o zero. Certo? Então ela vem crescendo, passa pelo menos raiz de 3, continua crescendo e depois ela tem que começar a decrescer. Certo? Porque ela fica positiva e depois vai ficar zero. E aí ela vem decrescendo até o zero. Ela continua decrescendo porque ela assume valores negativos. Só que depois ela vai ter que crescer de novo para poder se tornar zero no raiz de 3, no raiz de 3 sobre 2, e depois ela vai crescer, certo? Então eu sei que próximo aqui
ela tem comportamento, tá? Então, aqui perto, ó, aqui perto do menos raiz de 3, ela é crescente. Depois, perto do zero, ela tem que ser decrescente. E depois ela tem que começar a crescer novamente perto do raiz de 3, do raiz de 3 sobre 2. Okay? Então a gente pode fazer uma avaliação sobre crescimento e decrescimento. Por quê? Se alguma coisa negativa fica positiva e depois fica negativa de novo, então quer dizer que ela vem crescendo para ficar positiva e depois vai ter que decrescer para ficar zero e depois negativa, certo? Então isso já dá uma ideia para a gente como que é o comportamento da função. Professor, mas vai ser exato? Não, não vai ser, tá? Com as ferramentas que nós temos agora, é isso que nós podemos dizer. Só isso, ok? Ok, pessoal. Tá? Então, aí a gente já fez aí um pequeno exercício e já temos uma ideia, né? Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre essas estratégias, né? Falamos um pouquinho na aula anterior, vamos na próxima aula falar um pouco mais, né? Mas é bonito, né? É bonito, porque veja, você, mesmo não sabendo muita coisa, você já consegue ter alguma ideia, certo? E se você fizer de fato esse gráfico aqui lá no GeoGebra, você vai ver que você vai conseguir algo semelhante a isso, né? Não exatamente, mas parecido, ok? Ok, pessoal. Um abraço para todos, um ótimo final de semana e até terça-feira.